A maioria das pessoas acredita conhecer a cidade onde vive. As ruas, os prédios, os bairros, os caminhos repetidos todos os dias. Mas quase ninguém pensa no que existe abaixo, sob o asfalto, abaixo das fundações, além dos túneis de metrô e das redes de esgoto. Existe um território que raramente aparece em mapas oficiais. Um território silencioso, contínuo e, segundo alguns pesquisadores, muito maior do que imaginamos. Essa é a base da teoria das cidades subterrâneas. Durante séculos, o subsolo foi tratado apenas como suporte, lugar de passagem de água, fios, trens, mas registros históricos sugerem que em muitos pontos do mundo, o que existe abaixo não é apenas infraestrutura. Menos é ocupação. Em algumas cidades antigas, escavações revelaram níveis inteiros de construções sob as atuais, como se a cidade tivesse sido erguida sobre outra e depois sobre outra, repetidas vezes. O caso mais conhecido é o de Derinkuyu, na Turquia, uma cidade subterrânea com dezenas de metros de profundidade, capaz de abrigar milhares de pessoas. Ela possuía ventilação, áreas residenciais, armazenamento de alimentos, escolas e locais de culto. Oficialmente, disse que era um refúgio temporário contra invasões. Mas essa explicação não responde a uma pergunta básica. Por que construir algo tão complexo, profundo e permanente, se a intenção era apenas se esconder por curtos períodos? E Derinkuyu não é um caso isolado. Na França, sob Paris, existe uma rede de túneis tão extensa que partes dela nunca foram totalmente mapeadas. Catacumbas, galerias, corredores selados, portais sem identificação. Há relatos de exploradores urbanos que encontraram salas inteiras com sinais de ocupação recente, energia improvisada, objetos pessoais, paredes reforçadas, tudo abaixo de uma cidade que, oficialmente, afirma conhecer cada centímetro do seu subsolo. Em Roma, escavações revelam templos, casas e vias completas sob o nível atual da cidade. Em Pequim, antigas passagens conectam quarteirões inteiros abaixo da superfície. Em Istambul, sistemas subterrâneos ligam pontos distantes, muitos deles fechados ao público, sem explicações claras. Esses exemplos levaram alguns pesquisadores a defenderem que as cidades modernas são apenas a camada mais recente de algo muito mais profundo, uma sobreposição contínua de ocupações humanas que foram soterradas, esquecidas ou deliberadamente ocultadas. Mas existe uma hipótese ainda mais inquietante. E se nem todas essas estruturas forem antigas, relatórios não oficiais indicam a existência de áreas subterrâneas modernas, altamente estruturadas, que não constam em registros públicos. Complexos com ventilação ativa, sistemas elétricos, acesso controlado e sinais de manutenção constante. Espaços que não são metrô, nem esgoto, nem instalações militares conhecidas. Em algumas cidades, sensores sísmicos detectam atividade abaixo do nível conhecido de construção. Vibrações regulares, deslocamentos, circulação, como se algo estivesse acontecendo sob os pés da população. Silenciosamente, o mais curioso é que quando essas anomalias são questionadas, as respostas oficiais costumam ser vagas. Manutenção de infraestrutura, obras antigas, interferência nos sensores. Nunca há detalhes. Nunca há visitas técnicas abertas. Nunca há mapas completos divulgados. Isso alimenta a ideia de que existe uma separação clara entre a cidade visível e a cidade invisível. Segundo a teoria das cidades subterrâneas, o subsolo urbano não é apenas um espaço físico, mas um território estratégico, um lugar ideal para operações que não devem ser vistas, para ocupações que não devem ser reconhecidas, para comunidades que não devem aparecer. Alguns defendem que essas cidades abaixo são usadas como abrigos de emergência para elites em cenários de colapso. Outros acreditam que funcionam como centros logísticos invisíveis, permitindo circulação sem vigilância. Há também quem sugira a existência de populações inteiras vivendo permanentemente no subsolo, fora das estatísticas oficiais, fora dos registros civis, fora do sistema. Essa última hipótese é frequentemente descartada como exagero, mas relatos de trabalhadores do metrô, operários de escavação e técnicos de manutenção contam histórias estranhas. Portas que não constam em plantas, corredores que não levam a lugar nenhum,
níveis que não aparecem nos mapas. Em alguns casos, pessoas foram orientadas a não seguir, além de determinados pontos, não por risco estrutural, mas por ordens superiores. Em Moscou, há rumores antigos sobre uma rede chamada Metro 2, um sistema paralelo ao metrô público, supostamente construído para uso governamental. Oficialmente, sua existência nunca foi confirmada. Extraoficialmente, ex-funcionários afirmam que ele se estende muito além do que se imagina. Em Nova York, escavações revelaram túneis selados sob prédios históricos, alguns com sinais de uso recente. Em Tóquio, estruturas gigantescas de contenção subterrânea permanecem inacessíveis ao público, apesar de sua escala monumental. Por que construir algo tão grande? E não falar sobre isso? Uma possível resposta está no medo. O subsolo representa controle. Quem controla o que está abaixo, controla rotas, abrigo, fuga, armazenamento. Em cenários de crise, guerras, colapsos econômicos, eventos ambientais extremos menos a cidade subterrânea, seria a única que permanece funcional. Mas existe outra razão, ainda mais desconfortável. Talvez o que exista abaixo não possa ser facilmente explicado ou justificado. Há registros de cidades subterrâneas que parecem não ter uma origem clara. Túneis com marcas de escavação incompatíveis com as ferramentas conhecidas da época atribuída, paredes vitrificadas como se tivessem sido expostas a calor extremo, câmaras circulares com acústica perfeita, sem função aparente. Alguns teóricos sugerem que essas estruturas não foram feitas apenas para abrigo físico, mas para isolamento, para esconder algo ou alguém menos da superfície. E se, ao longo da história, certos grupos escolheram viver abaixo por motivos que não conhecemos, proteção contra algo que vinha de cima, ou separação deliberada da sociedade visível, a ausência de respostas oficiais só reforça o mistério. Por que, se essas cidades não existem, por que tantos acessos são selados? Por que tantos mapas são incompletos? Por que tantos documentos desaparecem? Talvez porque admitir a existência de cidades subterrâneas significaria admitir que não conhecemos completamente o espaço que habitamos, que há camadas inteiras da realidade urbana fora do nosso alcance. Hoje, a maioria das pessoas anda pelas ruas sem imaginar o que existe logo abaixo dos seus pés. Vidas, estruturas, caminhos, histórias que continuam funcionando no escuro, silenciosas, invisíveis. A teoria das cidades subterrâneas não afirma que todas essas estruturas sejam habitadas, nem que exista uma civilização oculta. Ela apenas levanta uma pergunta incômoda. Por que sabemos tão pouco sobre um espaço tão fundamental? E talvez a resposta seja simples e perturbadora ao mesmo tempo, porque em alguns casos, o que existe abaixo não quer ser encontrado. Ou pior, já está lá há tanto tempo que esquecemos que a cidade nunca foi apenas o que vemos na superfície. Thumbnail: 5 opções de prompts super chamativos e cada